vamos fazer aqui umas leituras sobre o pensamento de Gadamer, do Jean Grondin, certo? É um autor aqui que ele vai explicar o pensamento de Gadamer. E aqui já vou começar no capítulo 2, sabendo que antes já há uma introdução aqui do próprio Gadamer, certo? Ele faz uma introdução aqui bem concisa, né, do seu itinerário filosófico. Mas aqui a gente vai começar a leitura a partir do capítulo 2 sobre a hermenêutica clássica e hermenêutica filosófica. É um texto de 1968, ok? Então vamos dar início aqui. Hermenêutica clássica e hermenêutica filosófica, 1968. Como costuma ocorrer com palavras derivadas do grego e adotadas em nossa linguagem científica, o título hermenêutica abarca diversos níveis de reflexão. Em primeira linha, hermenêutica significa uma praxis artística. Sugere formação terminológica que deve ser complementada com a técnica. Sugere formação terminológica que deve ser complementada com a técnica. A arte de que se trata aqui é a arte do anúncio, da tradução, da explicação e da interpretação. A arte do anúncio, da tradução, da explicação e da interpretação. E implica naturalmente a arte da compreensão, que lhe serve de base e que é sempre exigida quando o sentido de algo se acha obscuro e duvidoso. Já no uso mais antigo da palavra, deparamos-nos com certa ambiguidade. Aqui tem uma nota de rodapé, ele diz: as investigações mais recentes, Benveniste, colocam em dúvida se a etimologia da palavra realmente tem a ver com o deus Hermes, como sugerem o uso da palavra e a antiga etimologia. Hermes é chamado de mensageiro divino, aquele que transmite as mensagens dos deuses aos homens. Muitas vezes, nos relatos de Homero, ele costuma transmitir literalmente a mensagem que lhe fora confiada. Mas frequentemente, e em especial no uso profano, a tarefa do hermenêus consiste em traduzir para uma linguagem acessível a todos o que se manifestou de modo estranho ou incompreensível. Certo? Traduzir para uma linguagem acessível a todos o que se manifestou de modo estranho ou incompreensível. Assim, a palavra da tradução comporta sempre certa liberdade, entre aspas, pressupõe total compreensão da língua estrangeira e, mais do que isso, a compreensão da verdadeira intenção de sentido do que se manifestou. Quem quiser ser compreendido como intérprete deve trazer novamente à fala isso que tinha em mente, o que foi manifestado. A contribuição da hermenêutica sempre será fazer essa transposição de um universo para outro, do universo dos deuses para o dos homens, do universo de uma língua estrangeira para o universo de outra língua, da própria. Os tradutores humanos podem traduzir sempre somente para a própria língua. Visto, porém, que a tarefa própria de traduzir consiste em executar algo, o sentido de hermeneuem oscila entre tradução e indicação prática, entre mero comunicado e exigência de obediência. É também verdade que, num sentido totalmente neutro, hermeneia costuma significar enunciado de pensamentos. Todavia, é significativo o fato de que, sob essa expressão, Platão, no Político 260d, não compreende qualquer expressão de pensamentos, mas apenas o saber do rei, do arauto, etc., os quais têm um caráter de diretiva prática. Também o parentesco da hermenêutica com a mântica não pode ser compreendido de outro modo.
A arte de transmitir a vontade de Deus segue paralela à arte de adivinhá-la ou de prever o futuro nos sinais. Seja como for, no que se refere a outro componente do significado, puramente cognitivo, é interessante notar que, ao tratar do logos apofânticos, no tratado Peri Hermeneias, Aristóteles só tem em vista ainda o sentido lógico do enunciado. Correspondentemente, no mundo grego posterior, desenvolve-se um sentido de hermeneia e hermeneus puramente cognitivo, que pode significar explicação erudita, comentador e tradutor. É claro que, junto com a hermenêutica, enquanto arte, encontra-se ainda sempre a velha procedência da esfera do sagrado. É a única arte a cujo veredito deve submeter-se como a um padrão de medida, ou que se reconhece com admiração, uma vez que é capaz de compreender e explicitar o que está oculto, discursos estranhos ou até a convicção inexpressa de outra pessoa. Trata-se, portanto, de uma ares, uma teoria técnica conste, como a oratória, a arte de escrever ou a aritmética, é mais aptidão prática do que propriamente ciência. Isso se aplica inclusive a conotações mais tardias do sentido da palavra, como as que apresentam a recente hermenêutica teológica e a jurídica. São uma espécie de arte, ou pelo menos servem como recurso para essa arte, sempre implicando uma competência normativa, não só que os intérpretes compreendem sua arte, mas trazem à fala algo de normativo, a lei divina ou humana. Hoje, ao falarmos de hermenêutica, estamos, ao contrário, ancorados na tradição científica da modernidade. O uso moderno da palavra hermenêutica principia exatamente aí, quer dizer, com o surgimento do conceito moderno de método e de ciência. Agora sempre está implícita uma espécie de consciência metodológica. Não apenas se domina a arte da interpretação, mas pode-se também justificá-la teoricamente. O primeiro registro da palavra hermenêutica como título de livro data do ano de 1654, em Dannhauer. Desde então distinguimos entre uma hermenêutica teológico-filológica e uma hermenêutica jurídica. Em sentido teológico, a hermenêutica significa a arte de interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Já em tempos muito remotos, nos tempos da patrística, exercia-se como uma consciência metodológica, sobretudo por Agostinho no livro De Doutrina Cristiana. A tarefa de uma dogmática cristã foi definida pela tensão que se criou entre a história específica do povo judeu ao modo como essa interpreta o Antigo Testamento como história da salvação e o anúncio universal de Jesus no Novo Testamento. A reflexão metodológica deveria ajudar nesse ponto, criando soluções. Em De Doutrina Cristiana, utilizando-se de ideias neoplatônicas, Agostinho ensina a elevar o espírito desde um sentido literal e moral para um sentido espiritual. Com isso, reunindo sob um ponto de vista unitário a antiga herança hermenêutica, ele resolve o problema dogmático. O núcleo da antiga hermenêutica é o problema da interpretação alegórica. Em si, esta é bem mais antiga. Hiponoia, o sentido ulterior, era a palavra originária para significar sentido alegórico. Essa interpretação já era usual na época da sofística, como dizia a seu tempo Tate, fato confirmado por textos de papiro mais recentes. O contexto histórico que lhe serve de base é claro, a partir do momento em que o universo dos valores da epopeia homérica, ideado para uma sociedade aristocrática, perdeu sua força vinculativa, tornou-se necessária uma nova arte interpretativa para a tradição. Isso aconteceu com a democratização das cidades, cujo patriciado foi assumido pela ética aristocrática.
A sua expressão dessa democratização se deu na ideia de educação da sofística. Ulisses ocupou o lugar de Aquiles, assumindo, não raro, traços sofísticos também no teatro. A alegóresis se tornou então um método universal, sobretudo na interpretação helenística de Homero feita pelo estoicismo. A hermenêutica patrística, sintetizada por Orígenes e Agostinho, adotou esse veio. Na Idade Média foi sistematizada por Cassiano, convertendo-se no método de quádruplo sentido da escritura. Aqui, ele, voltando lá no texto, né, o primeiro registro da palavra hermenêutica, como título de livro, data do ano de 1654, em Dannhauer. Aqui, Hermeneutica Sacra Silvi Methodus Exponendarum Sacrarum Literarum, 1654. Hermeneutica Sacra Silvi Methodus Exponendarum Sacrarum Literarum, 1654. A hermenêutica recebeu um novo impulso com a Reforma, à medida que esta buscava voltar à literalidade da Sagrada Escritura e que os reformadores contestavam a tradição da doutrina eclesiástica e o tratamento que esta dava aos textos através do método dos vários sentidos da Escritura. A hermenêutica recebeu um novo impulso com a Reforma, à medida que esta buscava voltar à literalidade da Sagrada Escritura e que os reformadores contestavam a tradição da doutrina eclesiástica e o tratamento que esta dava aos textos através do método dos vários sentidos da Escritura. Certo. Aí sobre a hermenêutica de Lutero, Lutheres Bedeutung für den Fortschritt der Auslegungskunst. E a continuação dessas pesquisas feitas por Eberlin, Evangelion-Auslegung, eine Untersuchung zur Lutheres Hermeneutik, Hermeneutische Theologie. Refutava-se principalmente o método alegórico e, correspondentemente, restringiu-se a compreensão alegórica aos casos em que o sentido figurado verdadeiramente a justificava, como, por exemplo, nos discursos de Jesus. Junto com isso, despertou uma nova consciência de método que queria ser objetiva, ligada ao objeto e livre de todo arbítrio subjetivo. No entanto, a motivação principal era de caráter normativo. Na hermenêutica teológica, assim como na hermenêutica humanística da Idade Moderna, está em questão a correta interpretação daqueles textos que contêm o que realmente é normativo e que deve ser recuperado. Nesse sentido, a motivação do esforço hermenêutico não é tanto, como mais tarde em Schleiermacher, a dificuldade de compreender uma tradição e os mal-entendidos a que esta pode levar. Mas antes buscar trazê-la a uma nova compreensão, rompendo ou transformando uma tradição vigente pela descoberta de suas origens esquecidas. Deve-se resgatar e renovar seu sentido originário, encoberto e desvirtuado. Retornando às fontes originárias, a hermenêutica busca alcançar uma nova compreensão daquilo que se havia corrompido por distorção, desvirtuamento ou mau uso, como aconteceu com a Bíblia através da tradição magisterial da Igreja. Com os clássicos pelo latim bárbaro da escolástica, o direito romano pelo exercício regionalista do direito, etc., o novo esforço não deveria apenas buscar compreender de modo mais correto, mas também restabelecer a vigência do paradigmático, no mesmo sentido, como se fosse o anúncio de uma mensagem divina, a interpretação de um oráculo ou de uma lei que prescreve obrigações. Paralelamente a essa motivação da hermenêutica voltada para o conteúdo objetivo, no princípio da modernidade, ganhou força também uma motivação formal,
à medida que a consciência metodológica da nova ciência, que lançava mão sobretudo da linguagem da matemática, abria caminho rumo a uma teoria geral de interpretação das linguagens simbólicas. Por causa de sua generalidade, foi tratado como uma parte da lógica. Introdução à nova edição do livro de Friedrich Mayer, Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst. A adoção de um capítulo sobre a hermenêutica na lógica de Christian Wolff desempenhou um papel decisivo para o século XVIII. Isso foi feito de um interesse lógico-filosófico, que buscava fundamentar a hermenêutica numa semântica geral. Encontramos um primeiro esboço da mesma em Mayer, tendo em Claudenius um precursor entusiasmado. No geral, a disciplina da hermenêutica surgiu na teologia e filosofia do século XVII permaneceu. No geral, a disciplina da hermenêutica surgida na teologia e filologia do século XVII permaneceu, ao contrário, fragmentária, prestando-se mais a objetivos didáticos do que filosóficos. É verdade que, para fins pragmáticos, desenvolveu algumas regras metodológicas fundamentais, extraídas em sua maioria da gramática e retórica da antiguidade. Quintiliano. Institutio Oratoria. Mas em sua totalidade continuou sendo apenas um conjunto de explicações de certas passagens que ajudavam a compreender a escritura, ou no âmbito humanista, os clássicos. Clavis, chave, é um título muito comum, por exemplo, em Flacius. Clavis scripturae sacrae, de ratione cognoscendi sacras litteras, parte de Clavis. O vocabulário conceitual da hermenêutica do protestantismo antigo nasceu da antiga retórica. Nesse sentido, a aplicação que Melanchthon faz dos conceitos retóricos fundamentais ao correto estudo dos livros Bonis Autoribus Legendis, que tinha como paradigma a retórica da antiguidade tardia em sua literatura. Dioniso de Helicarnasso acabou marcando época. Assim, a exigência de se compreender o individual a partir do todo retoma a relação de caput e membra, que a retórica antiga tinha como paradigma. Em Flacius, esse princípio hermenêutico alcança sua aplicação mais conflituosa, uma vez que a unidade dogmática do cânon, de que ele lança mão contra a interpretação individual dos escritos neotestamentários, restringia muito o princípio luterano do primado da Escritura. Essa dupla de regras gerais hermenêuticas, apresentadas preliminarmente nessas hermenêuticas, com base na retórica antiga, por certo não justificam o interesse filosófico por esses escritos. Mesmo assim, na história inicial da hermenêutica protestante já se reflete a profunda problemática filosófica que viria a aflorar plenamente só em nosso século. É bem verdade que o princípio luterano da Sacra Escritura sui ipsius interpresse contém uma clara negação da tradição dogmática da Igreja Romana. Mas, uma vez que esse princípio não quer tomar ares de uma teoria ingênua da inspiração, e sobretudo porque a teologia de Wittenberg, seguindo a tradução da Bíblia do grande intelectual Lutero, lançava mão de um rico aparato filológico e exegético para justificar o próprio trabalho. A problemática de toda e qualquer interpretação teve de adotar também o mote da sui ipsius interpresse. O paradoxo desse princípio era por demais evidente e foi inevitável. O paradoxo desse princípio era por demais evidente e foi inevitável que os defensores da tradição magisterial da Igreja Católica, o Concílio de Trento e a literatura da Contra-Reforma descobrissem a debilidade teórica do mesmo. Não havia como negar.
Também a exegese bíblica protestante não trabalhava sem diretrizes dogmáticas, em parte compiladas sistematicamente nos artigos de fé e em parte sugeridas na escolha dos loci praecipuli. A crítica de Richard Simon e Flacius é para nós hoje um documento decisivo para a problemática hermenêutica da compreensão prévia. Irá mostrar ali a existência de implicações ontológicas que só foram explicitadas pela filosofia de nosso século. Por fim, e em conjunto com a recusa à doutrina de inspiração verbal, também a hermenêutica teológica dos primórdios do iluminismo busca alcançar regras gerais para a compreensão. Especialmente a crítica histórica da Bíblia encontra então sua primeira legitimação. O Tratado Teológico-Político de Spinoza foi o acontecimento capital. A sua crítica ao conceito de milagre, por exemplo, legitimava-se no postulado da razão de se reconhecer somente o que é racional, isto é, o que é possível. Não era só crítica, continha também uma virada positiva à medida que exigia uma explicação natural das passagens da Escritura contrárias à razão. Isso acarretou uma virada em direção ao que é histórico, ou seja, uma virada da presumida e incompreensível história dos milagres em direção à fé compreensível nos milagres. Histoire critique du texte du Nouveau Testament. L'inspiration des livres sacrés. Meu comentário crítico à interpretação de Spinoza feita por Strauss em Hermenêutica e Historicismo. Quem se contrapôs a seu efeito negativo e iluminista foi a hermenêutica pietista, conjugando estreitamente desde Frank a aplicação edificante com a interpretação de textos. Aqui desemboca a tradição da antiga retórica e de sua doutrina a respeito do papel que desempenham os afetos, sobretudo para a teoria da pregação, sermon, que assumia um papel decisivo e novo no culto protestante. A influente hermenêutica de Rambach colocou expressamente a subtilitas applicandi ao lado da subtilitas intelligendi e explicandi. Subtilitas applicandi ao lado da subtilitas intelligendi e explicandi, o que correspondia certamente ao sentido da pregação. A expressão subtilitas, sutileza, tirada da reflexão humanista acerca da competição, indica de forma elegante que a metodologia da interpretação, como toda e qualquer aplicação de regras em geral, exige capacidade de julgamento que, por sua vez, não pode ser garantido por regras. Instituciones hermenêuticas sacrae. Isso representaria uma constante restrição para a aplicação da teoria na praxis hermenêutica. Além disso, como disciplina teológica auxiliar, a hermenêutica busca, mesmo no final do século XVIII, estabelecer um constante equilíbrio com os interesses dogmáticos, por exemplo, em Ernest e Zemmler. Foi só em Schleiermacher que, incitado por Schlegel, desvinculou a hermenêutica enquanto teoria universal da compreensão e do interpretar de todos os momentos dogmáticos e ocasionais. Para ele, esses momentos só se justificam como apêndice numa versão bíblica específica. Com sua teoria hermenêutica, defende a cientificidade da teologia e isso sobretudo contra a teologia da inspiração, que colocava fundamentalmente em questão a verificabilidade metodológica da compreensão da Sagrada Escritura com os recursos da exegese textual, da teologia histórica, da filologia, etc. Mas no plano de fundo dessa concepção de Schleiermacher, sobre uma hermenêutica geral, não havia apenas um interesse teológico, científico e político, mas uma motivação filosófica. Um dos mais profundos impulsos da época romântica foi a fé no diálogo, como uma fonte de verdade própria.
não dogmático, insubstituível por qualquer dogmático. Se Kant e Fichte privilegiaram como supremo princípio de toda filosofia a espontaneidade do eu penso, na geração romântica de Schlegel e Schleiermacher, caracterizada por um forte cultivo da amizade, esse princípio transformou-se numa espécie de metafísica da individualidade. A inefabilidade do individual já fora a base para a virada em direção ao mundo histórico, que ganha consciência quando a era revolucionária rompe com a tradição. Capacidade para a amizade, capacidade para o diálogo, para a relação epistolar, para a comunicação em geral. Todos esses traços do sentimento romântico da vida vinham ao encontro do interesse pela compreensão e pela incompreensão. E assim essa experiência humana originária acaba se constituindo no ponto de partida metodológico na hermenêutica de Schleiermacher. A partir disso, a compreensão de textos, de vestígios do espírito, estranhos, distantes, obscurecidos, enrijecidos em escritos, isto é, a interpretação viva da literatura e, sobretudo, da Sagrada Escritura, apresentou-se como uma aplicação específica. É bem verdade que a hermenêutica de Schleiermacher não está totalmente livre do ranço escolar, um tanto empoeirado, da literatura hermenêutica antiga, assim como também em sua obra propriamente filosófica se encontra um pouco à sombra dos outros grandes pensadores idealistas. Ele não tem a força impositiva da dedução fichtiana, nem a elegância especulativa de Schelling e nem a obstinação seminal da arte conceptual de Hegel. Foi um orador mesmo quando filosofava. Seus livros são, antes de tudo, anotações de um orador. Sobretudo, suas contribuições à hermenêutica são muito fragmentárias. E o que tem mais interesse do ponto de vista hermenêutico, ou seja, suas observações sobre pensar e falar, não se encontram na hermenêutica, mas em suas preleções sobre dialética. Em vão, estamos ainda esperando por uma edição crítica da dialética que seja utilizável. Vatimum Schleiermacher, filósofo dell'interpretazione. O sentido normativo fundamental dos textos, aquilo que originariamente confere seu sentido ao esforço hermenêutico, em Schleiermacher, encontra-se em segundo plano. Compreender é a repetição da produção originária do pensamento com base na congenialidade dos espíritos. O ensino de Schleiermacher tem como plano de fundo sua concepção metafísica da individualização da vida universal. Desse modo, destaca-se o papel da linguagem, e isso numa forma que superou radicalmente a restrição erudita no escrito. A fundamentação da compreensão feita por Schleiermacher sobre a base do diálogo e do mútuo entendimento humano significou, no seu conjunto, um aprofundamento dos fundamentos da hermenêutica, mas de tal modo que acabou permitindo a edificação de um sistema científico construído sobre uma base hermenêutica. A hermenêutica se tornou a base de todas as ciências históricas do espírito e não só da teologia. Desaparece agora o pressuposto dogmático do caráter paradigmático do texto, sob o qual a atividade hermenêutica, tanto a do teólogo como a do filólogo humanista, para não falar do jurista, tomava sua função originária de mediação. Com isso, liberou-se o caminho para o historicismo. Na esteira de Schleiermacher e apoiada na teoria romântica da criação inconsciente do gênio, sobretudo a interpretação psicológica passou a constituir de modo cada vez mais decisivo a base teorética do conjunto das ciências do espírito. Isso se mostra sumamente instrutivo já em Steinthal e em Dilthey, culmina numa refundamentação sistemática da ideia das ciências do espírito, com base numa psicologia descritiva e analítica. Schleiermacher ainda não pensa, certa e propriamente, na fundamentação filosófica das ciências históricas. Ele próprio pertence antes
ao contexto de pensamento do idealismo transcendental fundado por Kant e Fichte, em especial a obra de Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, Princípios da Teoria Geral da Ciência, alcançou uma significação epocal quase igual à crítica da razão pura. Como o título já indica aqui, trata-se de deduzir todo saber a partir de um fundamento supremo, um princípio unitário, a espontaneidade da razão. Fichte diz, atuação, Tathandlung, em lugar de fato, Tatsache. Essa conversão do idealismo crítico de Kant ao idealismo absoluto torna-se a base para todos os seus sucessores. Schiller, Schleiermacher, Schelling, Friedrich Schlegel e Wilhelm von Humboldt, chegando até Beck, Ranke, Droysen e Dilthey. Sobretudo Erich Rothacker demonstrou que, apesar de rechaçar a construção a priorística da história do mundo no estilo de Fichte e Hegel, a escola histórica comunga com a base teórica da filosofia idealista. As prelações do famoso filólogo August Boeck sobre a Enciclopédia das Ciências Filológicas foram muito influentes. Ali, Boeck definiu a tarefa da filologia precisamente como o conhecer do conhecido. Com isso, encontrou-se uma boa fórmula para expressar o caráter secundário da filologia. O sentido normativo da literatura clássica, redescoberta pelo humanismo, e que motivou primariamente a imitácio, empalideceu, tornando-se indiferença histórica. Partindo da tarefa fundamental de se compreender, Boeck distinguiu os diversos modos de interpretação gramatical segundo o gênero literário, real histórico e individual psicológico. Foi daqui que Dilthey partiu com sua psicologia compreensiva. Nesse ínterim, a orientação epistemológica acabou se modificando, sobretudo pela influência da lógica indutiva de John Stuart Mill. E quando Dilthey defendeu a ideia de uma psicologia compreensiva, mesmo contra a psicologia experimental que se difundia tomando como base Herbart e Fechner, ele partilhava do ponto de partida geral da experiência. É claro que sob a forma que se baseava no princípio da consciência e no conceito de vivência. O plano de fundo histórico-filosófico e histórico-teológico sobre o qual se alicerçava a lúcida historiografia do historiador Droysen, assim como a crítica rigorosa ao historicismo ingênuo de sua época, feita por seu amigo o especulativo luterano York von Wartenburg, também lhe serviram de constante advertência. Ambos contribuíram para que a evolução tardia de Dilthey abrisse novos caminhos. O conceito de vivência, que formava para ele a base psicológica da hermenêutica, foi complementado pela distinção entre a expressão e o significado, em parte através da influência da crítica ao psicologismo desenvolvida por Husserl nos prolegômena às suas investigações lógicas e através de sua teoria platonizante do significado, e em parte pelo realinhamento com a teoria hegeliana do espírito objetivo, ao que Dilthey se dedicou, sobretudo em virtude de seus estudos sobre a época da juventude de Hegel. Isso produziu frutos no século XX. Os trabalhos de Dilthey foram prosseguidos por Grothuizen, Spranger, Wahr, Freyer, Rothacker, Bohnau, entre outros. O historiador jurídico Beatty fez uma síntese da tradição idealista da hermenêutica desde Schleiermacher até Dilthey e mais adiante. O próprio Dilthey não levou a cabo a tarefa que o atormentou de conciliar teoricamente a consciência histórica
com o postulado de verdade da ciência. A fórmula de Treut da relatividade à totalidade, que deveria apresentar na linha de Dilthey a solução teórica do problema do relativismo, continuou como a própria obra de Treut, ancorada no historicismo que se propunha a superar. É interessante notar-se que, mesmo em seus 3 volumes sobre o historicismo, vemos Treut sempre de novo divagando com excursos históricos brilhantes. Dilthey, ao contrário, buscava encontrar uma constante por trás de toda a relatividade e projetou uma teoria tipológica das concepções de mundo altamente influente, que deveria corresponder à multiplicidade de aspectos da vida. Isso representou uma superação do historicismo apenas no sentido limitado, uma vez que a base determinante tanto dessa como de qualquer dessas teorias tipológicas era o conceito de concepção de mundo, ou seja, de uma atitude da consciência insuperável, coisa que só pode ser descrita e comparada com outras concepções de mundo, mas que deveria valer como uma manifestação expressa da vida. O próprio pressuposto dogmático e refletido de Dilthey consistia em que se deve renunciar a um querer conhecer por meio de conceitos e, portanto, à pretensão de verdade da filosofia em favor da consciência histórica. E isso se encontra a um mundo de distância do lema de Fichte, tão mal compreendido, que afirma que o tipo de filosofia que se escolhe depende do tipo de homem que se é. Um lema que apresenta uma confissão inequívoca do idealismo. Essa realidade deveria aparecer claramente nos seguidores de Dilthey. As tipologias antropológico-pedagógicas, psicológicas, sociológicas, de teoria da arte e históricas, que se difundiam na época, demonstraram a Dióculos que sua fecundidade dependia sempre da dogmática nelas oculta e latente. Em todas essas tipologias de Max Weber, Spranger, Lied, Pindar, Kretschmer, Jaensch, Lest e outros, percebia-se haver um valor de verdade limitado, que ainda assim chegaram a perder tão logo tentaram abarcar a totalidade dos fenômenos, ou seja, quando quiseram ser completos. A partir das bases de sua própria essência, essa extensão do edifício de uma tipologia numa panabrangência significa sua própria dissolução, isto é, a perda de seu núcleo dogmático de verdade. Mesmo a psicologia der Weltanschauungen, a psicologia das concepções de mundo de Jaspers, ainda não estava tão livre da problematicidade característica de toda tipologia que vinha na esteira de Max Weber e Dilthey, como pretendeu e conseguiu mais tarde sua filosofia. O recurso à tipologia dentro do pensamento só pode ser legitimado, na verdade, de um ponto de vista extremamente nominalista. Mesmo a radicalidade nominalista do autoascetismo de Max Weber tinha seus limites, complementando-se com o reconhecimento totalmente irracional e voluntarista de que cada um precisa escolher seu Deus, aquele ao qual quer seguir. Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Weber, Heinrich. A hermenêutica teológica característica da época, inaugurada com a fundamentação geral de Schleiermacher, acabou ficando igualmente enredada em suas aporias dogmáticas. Já o próprio editor do curso de hermenêutica de Schleiermacher, Licker, sublinhou de modo decisivo seu viés teológico. Toda a dogmática teológica do século XIX remontou à problemática da hermenêutica dos primórdios do protestantismo, dada como com a regula fidei. O postulado histórico da teologia liberal, que exercia sua crítica a toda dogmática, contrapôs-se àquela, resultando numa crescente indiferença com relação à tarefa específica da teologia. Por isso, na época da teologia liberal, não houve fundamentalmente nenhuma problemática hermenêutica especificamente teológica. Nesse sentido, à medida que atravessou o historicismo radical e sob o impulso da teologia dialética, Barth
Thurnaisen. A reflexão hermenêutica de Bultmann, que deveria desembocar no tema da desmitologização, fundou uma autêntica mediação entre a exegese histórica e a exegese dogmática, tornando-se assim um marco histórico. O dilema entre a análise histórico-individualizante e o anúncio do querigma permanece, do ponto de vista teórico, insolúvel. O conceito bultmanniano de mito mostrou desde logo ser um edifício eivado de pressupostos, construindo sobre a base do iluminismo moderno. Querigma. Ele negava a pretensão de verdade que estaria incorporada na linguagem do mito, uma postura extremamente unilateral do ponto de vista hermenêutico. Não obstante o debate sobre a desmitologização, apresentado com grande objetividade por Bornemann, continua a despertar um grande interesse hermenêutico geral, à medida que representa a antiga tensão entre dogmática e hermenêutica numa modulação contemporânea. Bultmann distanciou sua autorreflexão teológica do idealismo, aproximando-a do pensamento de Heidegger. Ali se faz sentir a influência do postulado de Karl Barth e da teologia dialética à medida que tornaram consciente a problemática humana e teológica do falar sobre Deus. Bultmann procurava uma solução positiva, isto é, passível de ser legitimada metodologicamente, sem renunciar a nenhuma das conquistas da teologia histórica. A filosofia existencial de Heidegger, presente em Ser e Tempo, parecia-lhe oferecer, nesse caso, uma posição antropológica neutra, a partir da qual a autocompreensão da fé poderia encontrar uma fundamentação ontológica. O caráter de devir da existência, Dasein, no modo da autenticidade, e, por outro lado, a decadência no mundo podiam ser interpretados teologicamente com os conceitos de fé e de pecado. Isso, porém, não no sentido da exposição heideggeriana da questão do ser, mas enquanto reinterpretação antropológica. Mas a relevância universal da questão de Deus para a existência humana, fundamentada por Bultmann na autenticidade do poder ser, trouxe um ganho hermenêutico real. Consistia sobretudo no conceito da compreensão prévia, sem falar nos resultados exegéticos abundantes gerados por essa consciência hermenêutica. O novo impulso filosófico de Heidegger não mostrou seus defeitos positivos apenas na teologia, mas rompeu sobretudo com a rigidez relativista e tipológica reinante na escola de Dilthey. Deve-se a Mich ter liberado novamente os impulsos filosóficos de Dilthey, confrontando-o com Husserl e Heidegger. Mesmo que sua edificação do princípio da filosofia da vida de Dilthey fixe uma oposição extremada com relação a Heidegger, o retorno de Dilthey ao ponto de partida da vida, indo além da consciência transcendental, representou um importante apoio para a elaboração filosófica de Heidegger. A publicação de diversos tratados dispersos de Dilthey, feita por Mich e outros, nos volumes 5 e até 8, assim como as informações introdutórias de Mich, trouxeram a público pela primeira vez nos anos 20 o trabalho filosófico de Dilthey, que havia sido encoberto por sua produção histórica. O problema hermenêutico experimentou sua radicalização filosófica quando as ideias de Dilthey e Kierkegaard passaram a fundamentar a filosofia existencial. Foi então que Heidegger formulou o conceito de uma hermenêutica da facticidade, e em se contrapondo à ontologia fenomenológica da essência de Husserl, estabeleceu a tarefa paradoxal de interpretar a dimensão imemorial, o Schelling, da existência, e até a própria existência como compreensão e interpretação, ou seja, como um projetar-se para a possibilidade de si próprio. Aqui alcançou-se um ponto no qual o caráter instrumentalista do método, próprio do fenômeno hermenêutico,
teve de reverter-se à dimensão ontológica. Compreender não indica mais uma postura de pensamento humano, entre outras, que pode ser disciplinada metodologicamente e desdobrada em um procedimento científico, mas perfaz a mobilidade fundamental da existência humana. A caracterização e ênfase que Heidegger atribui à compreensão enquanto mobilidade fundamental da existência culmina assim no conceito de interpretação, desenvolvido em sua significação teórica, sobretudo por Nietzsche. Esse desenvolvimento se baseia na dúvida diante dos enunciados da autoconsciência. Como afirma expressamente Nietzsche, é preciso duvidar melhor do que o fez Descartes. Em Nietzsche, o resultado dessa dúvida representa uma modificação do sentido de verdade em geral, de tal modo que o processo de interpretação se transforma numa forma de vontade de poder, adquirindo assim significado ontológico. Aqui alcançou-se um ponto no qual o caráter instrumentalista do método, próprio do fenômeno hermenêutico, teve de reverter-se à dimensão ontológica. Compreender não indica mais uma postura de pensamento humano, entre outras, que pode ser disciplinada metodologicamente e desdobrada em um procedimento científico, mas perfaz a mobilidade fundamental da existência humana. A caracterização e ênfase que Heidegger atribui à compreensão enquanto mobilidade fundamental da existência culmina assim no conceito de interpretação, desenvolvido em sua significação teórica, sobretudo por Nietzsche. Esse desenvolvimento se baseia na dúvida diante dos enunciados da autoconsciência. Como afirma expressamente Nietzsche, é preciso duvidar melhor do que o fez Descartes. Em Nietzsche, o resultado dessa dúvida representa uma modificação do sentido de verdade em geral, de modo que o processo de interpretação se transforma numa forma de vontade de poder, adquirindo assim significado ontológico. Ora, parece-me que, no século XX, um sentido ontológico semelhante àquele foi atribuído ao conceito de historicidade, tanto pelo jovem Heidegger quanto por Jaspers. A historicidade não representa mais uma determinação limítrofe da razão e de sua pretensão de apreender a verdade. É antes uma condição positiva para o conhecimento da verdade. Com isso, a argumentação do relativismo histórico perde todo fundamento real. A exigência de um critério de verdade absoluta revela-se como um ídolo metafísico abstrato, perdendo todo o seu significado metodológico. A historicidade deixou de evocar o fantasma do relativismo histórico, contra o qual exortava apaixonadamente ainda o artigo programático de Husserl, A Filosofia como Ciência de Rigor. Especialmente a renovada influência do pensamento de Kierkegaard, extremamente atuante, que se enquadra nessa nova orientação. Kierkegaard, precedido por Unamuno e outros, inspirou uma nova crítica ao idealismo, desenvolvendo a perspectiva do tu, do outro eu. É o que se vê em Theodor Heicke, Friedrich Gogarten, Eduard Grisebach, Ferdinand Ebner, Martin Buber, Karl Jaspers, Victor von Weizsäcker, e também no livro de Karl Levitt, Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen. O indivíduo no papel do próximo. Munique, 1928. Mesmo a inventiva dialética com que Beatty procurou justificar o legado da hermenêutica romântica, conjugando o subjetivo e o objetivo, mostrou ser insuficiente depois de Ser e Tempo demonstrou o caráter ontológico prévio do conceito de sujeito e plenamente quando o Heidegger tardio explodiu os quadros da reflexão filosófico-transcendental com a ideia da virada. Querra.
O acontecimento da verdade, que forma o espaço de jogo de desocultamento e ocultamento, conferia uma nova validade ontológica a todo desocultar, mesmo àquele das ciências da compreensão. Com isso se tornou possível formular uma série de novas questões à hermenêutica tradicional. A base psicológica da hermenêutica idealista mostrou ser problemática. Será que o sentido de um texto realmente se esgota no sentido que o autor tem em mente? Mens auctores. Será a compreensão nada mais que a reprodução de um produto original? Fica claro que isso não pode ser aplicado à hermenêutica jurídica, que exerce uma evidente função de criação do direito. Costumava-se relegar isso ao aspecto de sua tarefa normativa, considerando-o como uma aplicação prática que nada tem a ver com ciência. O conceito da objetividade da ciência exigiria a fidelidade ao cânon formulado pela mens autores. Mas será esse cânon realmente suficiente? Como se dá isso, por exemplo, na interpretação de obras de arte, que no diretor de teatro, no regente e no próprio tradutor apresentam também a forma de uma produção prática? Pode-se por acaso negar que o artista executor interpreta a criação original e não se limita a fazer dela uma nova criação? Costumamos distinguir com muita precisão entre uma interpretação adequada e uma interpretação inadmissível ou fora de estilo de peças musicais ou dramáticas. Com que direito podemos excluir da ciência esse sentido reprodutivo de interpretação? Será que essa reprodução acontece em estado de sonambulismo e sem saber? O conteúdo de sentido da reprodução não pode ser restrito ao sentido que o autor atribui conscientemente à obra. Sabe-se que a autointerpretação do artista tem uma validade questionável. Mesmo assim, o sentido de sua criação impõe uma tarefa de aproximação inequívoca à interpretação prática. Assim como a interpretação feita pela ciência, a reprodução não pode ser abandonada à arbitrariedade. E o que dizer do sentido e da interpretação de acontecimentos históricos? A consciência dos contemporâneos possui uma natureza tal que eles, que vivenciam a história, não sabem como esta lhes acontece. Dilthey, ao contrário, mantém-se fiel até o fim às consequências sistemáticas de seu conceito de vivência, como ensina um modelo de biografia e autobiografia para a sua teoria acerca do contexto da história dos efeitos. Também a engenhosa crítica feita por Collingwood à consciência metodológica positivista, que no mais lança mão do instrumental dialético do hegelianismo de Grosse, com sua teoria do reenactment, continua enredada à estreiteza subjetivista do problema, à medida que estabelece como caso modelar para a compreensão histórica a execução posterior de planos estabelecidos. Nesse ponto, Hegel foi mais consequente. Sua pretensão de reconhecer a razão na história estava fundamentada num conceito do espírito, a cuja essência pertence dar-se no tempo e alcançar a determinação do conteúdo apenas a partir de sua história. É bem verdade que, também para Hegel, havia indivíduos pertencentes à história do mundo, por ele caracterizados como encarregados do negócio do espírito universal, e cujas decisões e paixões coincidiam com o que se dava no tempo. Mas para ele esses casos excepcionais não definiam o sentido da compreensão histórica, sendo definidos como exceções a partir da concepção de necessidade histórica elaborada pelo filósofo. A solução que procurava atribuir ao historiador uma congenialidade com seu objeto, já intentada por Schleiermacher, certamente não traz resultado algum. Isso transformaria a história universal num espetáculo estético. Seria, por outro lado, exigir demais do historiador e, por outro, subestimar sua tarefa de confrontar o próprio horizonte com o do passado.
E o que dizer do sentido querigmático da Sagrada Escritura? Aqui o conceito da congenialidade mostra ser um completo absurdo, à medida que suscita a péssima imagem da teoria da inspiração. Mas também a exegese histórica da Bíblia encontra aqui seus limites, sobretudo no que diz respeito ao conceito nuclear de autocompreensão do escritor da Sagrada Escritura. O sentido salvífico da Escritura não será necessariamente diferente do que o resultado da mera soma das intuições teológicas dos escritores do Novo Testamento. Dessa forma, a hermenêutica pietista, Frank, Rambar, ainda merece ser respeitada à medida que, em sua teoria da interpretação, ademais da compreensão e da explicação, acrescenta ainda a aplicação, marcando assim sua relação da Escritura com a atualidade. Nisso reside a razão central de uma hermenêutica que leva realmente a sério a historicidade do homem. É claro que também a hermenêutica idealista leva isso em conta, especialmente a de Beatty, com seu cânon da correspondência do sentido. No entanto, parece que foi só o reconhecimento decisivo do conceito da compreensão prévia e do princípio da história dos efeitos, ou o desenvolvimento da consciência dessa história dos efeitos, que forneceu uma base metodológica satisfatória. É ali, como num caso especial, que o conceito de cânon da teologia neotestamentária encontra sua legitimação. Fica difícil legitimar também o significado teológico do Antigo Testamento quando nos prendemos a mens autores como cânon, como demonstra o grande e positivo trabalho de von Rade, que superou a estreiteza dessa perspectiva. Foi por causa dessa situação que os debates mais recentes sobre a hermenêutica contagiaram inclusive a teologia católica. Stackel, Bizer, Coret. Na teoria sobre a literatura, defende-se algo semelhante, em parte sob o título Estética da Recepção, Jaus, Iser, Gerigt. Mas foi justamente nesse âmbito que se intensificou também a resistência da filologia, sempre pautada pela metodologia, que temia pela objetividade da investigação. À luz dessa questão, a nobre tradição da hermenêutica jurídica ganha nova vida. No seio da dogmática jurídica moderna, ela exerceu um papel insignificante, de algum modo, como se fosse uma mancha vergonhosa, jamais plenamente evitável, uma dogmática que aperfeiçoa a si mesma. De qualquer modo, não se pode negar. É uma disciplina normativa e exerce a função dogmática de complemento jurídico. Como tal, desempenha uma função indispensável, visto que tem de superar o hiato insuperável entre a generalidade do direito estabelecido e a concreção do caso singular. Nesse sentido, na Ética Nicômaco, ao discutir o problema do direito natural e do conceito da epieikéia, Aristóteles já havia demarcado o espaço hermenêutico dentro da teoria do direito. Mesmo a reflexão retrospectiva sobre sua história mostra que o problema da interpretação compreensível está indissoluvelmente ligado ao problema da aplicação. Essa era a dupla tarefa da ciência jurídica, sobretudo desde a recepção do direito romano. Ali não estava em questão apenas compreender os juristas romanos, mas também aplicar a dogmática do direito romano ao universo cultural moderno. Com isso, estabeleceu-se na ciência do direito uma estreita ligação entre a tarefa hermenêutica e a tarefa dogmática, uma ligação tão estreita como a que se impôs na teologia. Uma teoria da interpretação do direito romano não poderia abandonar-se a uma alienação histórica, pelo menos enquanto o direito romano detivesse sua vigência legal positiva. Por isso, a interpretação do direito romano feita por Thibaut, 1806, considera óbvio que a teoria da interpretação não pode se apoiar apenas na intenção do legislador,
tendo de elevar o fundamento da lei ao nível de um verdadeiro cânon hermenêutico. Com a criação dos modernos códigos de lei, a tarefa clássica principal, a saber, a interpretação do direito romano, acabou perdendo seu interesse dogmático em sentido prático, tornando-se elemento de uma problemática da história do direito. Como história do direito pode encaixar-se sem reservas no pensamento metodológico das ciências históricas, a hermenêutica jurídica, ao contrário, como uma disciplina subsidiária da dogmática jurídica de um novo estilo, foi relegada à margem da jurisprudência. Mas o problema fundamental da concretização no direito se mantém, e a relação da história do direito com a ciência normativa é por demais complicada para que a história do direito possa substituir a hermenêutica. O esclarecimento histórico sobre as circunstâncias históricas e as reais ponderações do legislador antes ou na promulgação de um texto legal podem ter ainda influência hermenêutica. A ratio legis não se extingue nisso e continua sendo uma instância hermenêutica indispensável para toda jurisdição. Assim, o problema hermenêutico continua aninhado em toda a ciência jurídica, como se dá com a teologia e sua constante tarefa de aplicação. Desse modo, é preciso que nos perguntemos se a teologia e a teoria do direito não contribuem essencialmente para uma hermenêutica geral. Para desenvolver essa questão, não é suficiente o imanente problema metodológico da teologia, da ciência jurídica e das ciências histórico-filológicas. Importa demonstrar os limites da autoconcepção do conhecimento histórico, devolvendo uma legitimidade delimitada à interpretação dogmática. A isso se opõe certamente o conceito de ausência de pressupostos da ciência. Por essas razões, a pesquisa que fiz em Verdade e Método partia de um âmbito experimental, que em certo sentido pode ser chamado de dogmático, à medida que sua pretensão de validade exige reconhecimento absoluto, não podendo ficar em suspenso. Essa é a experiência da arte. Aqui, via de regra, compreender é reconhecer e fazer valer, conceber aquilo que nos toca, Steiger. Aqui, via de regra, compreender é reconhecer e fazer valer, conceber aquilo que nos toca, Steiger. A objetividade da ciência da arte ou da ciência da literatura, que mantém toda a sua seriedade como esforço científico, permanece, todavia, subordinada à experiência da arte ou da poesia. Ora, na autêntica experiência da arte, a aplicácio não pode vir separada da intelexio e da explicácio. Isso tem suas consequências para a ciência da arte. O problema aqui inerente foi discutido primeiramente por Zedmeyer, ao distinguir entre uma primeira e uma segunda ciência da arte. Os complexos métodos de investigação da ciência da arte e da ciência da literatura que têm sido desenvolvidos precisam conservar sempre de novo sua fecundidade através do tanto em que podem ajudar a aumentar a clareza e a adequação da experiência da obra de arte. Precisam, a partir de si mesmos, de integração hermenêutica. Assim, a estrutura de aplicação, com seu direito de cidadania herdado da hermenêutica jurídica, precisa adquirir valor paradigmático. Seguramente, a reaproximação da compreensão dogmático-jurídica da compreensão dogmático-histórica, que se impõe a partir daí, não consegue anular suas diferenças, como asseveram Bethe e Viaker. Mas o sentido de aplicácio, que representa um elemento constitutivo de todo compreender, não tem o sentido de uma aplicação posterior e externa de algo que originariamente já seria para si. A aplicação de meios para objetivos pré-determinados ou a aplicação de regras em nosso comportamento não significa, via de regra, que subordinamos um dado em si autônomo como, por exemplo, uma coisa conhecida, de modo puramente teórico, a um objetivo prático. Ao contrário, os meios são definidos, em geral, pelos objetivos ou deles abstraídos, e o comportamento pelas das regras.
pelas ou das regras. Na fenomenologia do espírito, o próprio Hegel já analisara a dialética da lei e do caso particular, onde se dirime a determinação concreta. Fenomenologia des Geistes. A estrutura aplicativa da compreensão que se revela na análise filosófica não significa, de modo algum, uma diminuição da disposição livre de pressupostos de compreender o que o próprio texto diz e nem permite que se aliene o texto de sua própria intenção de sentido para utilizá-lo com intenções preconcebidas. O que a reflexão faz é apenas descobrir os condicionamentos sob os quais está a cada vez a compreensão. O que a reflexão faz é apenas descobrir os condicionamentos sob os quais está a cada vez a compreensão, condicionamentos que sempre já estão sendo aplicados, enquanto nossa compreensão prévia, quando nos empenhamos em enunciar um texto, visto que são constitutivos de nossa compreensão prévia. Isso não significa, de modo algum, deixar que as ciências do espírito continuem vegetando como ciências inexatas, em toda sua lamentável insuficiência, enquanto não se elevarem ao nível de ciência e não puderem ser integradas à Unity of Science, unidade da ciência. Ao contrário, uma hermenêutica filosófica haverá de concluir que o compreender só é possível quando aquele que compreende coloca em jogo os próprios preconceitos. A contribuição produtiva do intérprete pertence de modo inalienável ao próprio sentido do compreender. Isso não legitima o caráter privado e arbitrário das pressuposições subjetivas, visto que a coisa que está em questão a cada vez, o texto que se quer compreender, é o único critério que deve ter validade. A distância insuperável e necessária entre os tempos, as culturas, as classes, as raças, ou mesmo entre as pessoas, é um momento supra-subjetivo, que confere tensão e vida a todo compreender. Pode-se descrever esse estado de coisas também do seguinte modo: o intérprete e o texto possuem cada qual seu próprio horizonte, e todo e qualquer compreender representa uma fusão desses horizontes. Assim, não só na ciência neotestamentária, sobretudo em Fuchs e Ebelin, como também, por exemplo, no Literary Criticism, mas também na evolução filosófica conquistada pelo enfoque heideggeriano, a problemática da hermenêutica deslocou-se radicalmente da base psicológico-subjetiva na direção de um sentido objetivo, mediado pela história dos efeitos. O dado fundamental capaz de mediar essas distâncias é a linguagem, na qual o intérprete ou tradutor traz novamente à fala o que compreendeu. Teólogos e poetólogos falam diretamente de acontecimentos de linguagem. Com isso, em certo sentido, a hermenêutica se aproxima por seu próprio caminho da filosofia analítica, provinda da crítica metafísica do neopositivismo. Desde que essa filosofia já não se atém a solucionar de uma vez por todas o feitiço da linguagem, mediante a análise dos modos de falar e trazendo todos os enunciados ao padrão da univocidade, com a ajuda de linguagens simbólicas artificiais, também ela, em última instância, não pode eximir-se de afrontar o funcionamento da linguagem nos jogos de linguagem, como mostraram as investigações filosóficas de Wittgenstein. Apple assinalou com razão que o conceito de jogo de linguagem só permite descrever, de modo descontínuo, a continuidade da tradição. Wittgenstein das Problem des Verstehens. À medida que a hermenêutica supera a ingenuidade positivista presente no conceito do dado, Gegebenenz, através da reflexão sobre os condicionamentos da compreensão prévia, antecedência da pergunta, história da motivação de cada enunciado. Ela faz também uma crítica à reflexão metodológica positivista. Até que ponto ela segue o esquema da teoria transcendental?
ou antes o da dialética histórica, Habermas, é um assunto controverso. A hermenêutica tem, em todo caso, uma temática própria. Apesar de sua generalidade formal, não pode ser integrada legitimamente na lógica. Em certo sentido, partilha com a lógica da universalidade, mas em outro sentido supera-a. É bem verdade que todo nexo enunciativo pode ser considerado do ponto de vista de sua estrutura lógica. As regras da gramática, da sintaxe e, finalmente, as leis da dedução lógica podem sempre ser aplicadas aos nexos do discurso e do pensamento. Raras são, contudo, as vezes em que um nexo discursivo realmente vivo satisfaz as exigências estritas da lógica enunciativa. O discurso e o diálogo não são enunciados no sentido de um juízo lógico, cuja universalidade e significado podem ser comprovados e levados a efeito por todos, mas tem seu lado ocasional. Eles se encontram num processo comunicativo, no qual o monólogo do discurso científico e a demonstração argumentativa representam apenas um caso especial. O modo de realizar-se da linguagem é o diálogo, mesmo que seja o diálogo da alma consigo mesmo, que é como Platão caracteriza o pensamento. Bacana esse texto aqui do Gadamer. O modo de realizar-se da linguagem é o diálogo, mesmo que seja o diálogo da alma consigo mesmo, que é como Platão caracteriza o pensamento. Ou seja, a investigação dos pressupostos da linguagem, mesmo a linguagem rigorosa, positiva, lógica, ela carece de exame ulterior, certo? Porque a base disso está na reflexão e no diálogo, né? Ele fala sobre o monólogo do discurso científico, né? Por exemplo, as premissas científicas elas se baseiam em um pressuposto, certo? Que pressuposto é esse? Esse pressuposto se dá através do diálogo, certo? Nesse sentido, enquanto teoria da compreensão e do entendimento, a hermenêutica congrega a máxima universalidade. Ela compreende todo o enunciado, não apenas em sua validade lógica, mas como resposta a uma pergunta. Mas isso significa que aquele que compreende precisa compreender a pergunta. E uma vez que a compreensão precisa alcançar seu sentido a partir de sua história motivacional, precisa ir necessariamente além do conteúdo enunciativo apreendido pela lógica. Certo? No fundo, isso já estava presente na dialética do espírito de Hegel e foi retomado por Croce, Collingwood e outros. Vale a pena ler na Autobiography de Collingwood o capítulo sobre The Logic of Question and Answer. A lógica de pergunta e resposta. The Logic of Question and Answer. A lógica de pergunta e resposta. Mas mesmo uma análise puramente fenomenológica não pode furtar-se ao fato de que não existem percepções nem juízos isolados. Mas mesmo uma análise puramente fenomenológica não pode furtar-se ao fato de que não existem percepções nem juízos isolados. Foi o que fundamentou fenomenologicamente Lippe em sua Hermeneutische Logik, lógica hermenêutica, à base da teoria husserliana das intencionalidades anônimas, desenvolvendo uma análise na linha do conceito existencial do mundo, de Heidegger. Na Inglaterra, Austin desenvolveu, em sentido análogo, a virada do Wittgenstein tardio. Como consequência desse retorno da linguagem da ciência para a linguagem da vida cotidiana, das ciências experimentais para a experiência do mundo da vida, Husserl, em vez de submeter-se à lógica, a hermenêutica teve de voltar a orientar-se pela antiga tradição da retórica, com a qual já estava estreitamente afinada desde há muito, como foi demonstrado acima. Com isso, retoma um fio condutor que havia sido rompido no século XVIII. Como professor de retórica em Nápoles, foi sobretudo Jean-Baptiste Vico quem defendeu a antiga tradição retórica contra a pretensão monopolizante da ciência moderna, chamada por ele de crítica.
Ele destacou de modo especial o significado da retórica para a educação e a formação dos sensos comuns. E de fato a hermenêutica compartilha com a retórica a função exercida pelo eikos, o argumento persuasivo. A tradição da retórica, que apesar de Herder, foi bruscamente interrompida no século XVIII na Alemanha, acabou mantendo-se ativa de modo latente no âmbito da estética e da hermenêutica, como demonstrou sobretudo Dockhorn. Wahrheit und Methode begannen, Philosophy, Rhetoric and Argumentation, Rhetoric and Argumentation. Contra as pretensões monopolizantes da lógica matemática moderna e seus desdobramentos, vemos anunciarem-se algumas resistências, também em nosso tempo, a partir da retórica e da racionalidade forense, como, por exemplo, em Chaim Perelman e sua escola. Vem juntar-se a isso, porém, outra dimensão ainda mais abrangente do problema hermenêutico, estreitamente ligada à posição central que a linguagem ocupa no âmbito hermenêutico. A linguagem não é apenas um médium, entre outros, dentro do mundo das formas simbólicas, Cassirer, mas tem uma relação especial com o potencial caráter comunitário da razão. É a razão que se atualiza comunicativamente na linguagem, como já dizia Henigswald. A linguagem não é apenas fato, mas princípio. A linguagem não é apenas fato, mas princípio. É nisso que repousa a universalidade da dimensão hermenêutica. Essa universalidade já se encontra na teoria do significado de Agostinho e Tomás de Aquino, à medida que eles consideravam que o significado dos signos das palavras era superado pelo das coisas, justificando assim a tarefa de transcender os sensos literários. Hoje será difícil para a hermenêutica simplesmente seguir essa teoria, ou seja, ela não pode entronizar uma nova alegorese. Isso pressuporia uma linguagem da criação, pela qual Deus fala conosco. Não podemos, contudo, deixar de considerar que não só no discurso e na escrita, mas em todas as criações humanas, encontra-se um sentido, e descobrir esse sentido é a tarefa da hermenêutica. Não podemos, contudo, deixar de considerar que não só no discurso e na escrita, mas em todas as criações humanas, encontra-se um sentido, e descobrir esse sentido é a tarefa da hermenêutica. Hegel expressou-o em sua teoria do espírito objetivo, e essa parte de sua filosofia do espírito permaneceu viva independentemente da totalidade do sistema dialético. Confere, por exemplo, a teoria do espírito objetivo de Nicolai Hartmann e o idealismo de Croce e Gentile. Não só a linguagem da arte reivindica legitimamente um entendimento, mas toda forma de criação cultural humana em geral. Sim, a questão se amplia. Existirá algo que não faça parte de nossa orientação no mundo constituído na linguagem? Todo conhecimento humano do mundo é mediado pela linguagem. Quando se aprende a falar, já se cumpre uma primeira orientação no mundo. Mas não só isso. A linguisticidade de nosso ser e estar no mundo acaba articulando todo o âmbito da experiência. A lógica da indução, descrita por Aristóteles e desenvolvida por Bacon como fundamento das novas ciências empíricas, parece insatisfatória enquanto teoria lógica da experiência científica, necessitando de correção. Nela transparece, porém, claramente sua proximidade objetiva com a articulação linguística do mundo. Já Temístio, em seu comentário a Aristóteles, ilustrou esse capítulo relevante de Aristóteles como exemplo do aprendizado da fala. A linguística moderna, Chomsky, e a psicologia, Piaget, deram novos passos nesse terreno. Isso vale, porém, para um sentido ainda mais amplo. Toda experiência realiza-se numa constante ampliação comunicativa de nosso conhecimento do mundo. Ela mesma é conhecimento do conhecido, um sentido muito mais profundo e universal do que tinha em mente. Boeck
com a fórmula cunhada para designar o ofício do filólogo, ela mesma é conhecimento do conhecido, um sentido muito mais profundo e universal do que tinha em mente Boeck, com a fórmula cunhada para designar o ofício do filólogo. É que a tradição na qual vivemos não é o que se chama de tradição cultural, que consistiria apenas em textos e monumentos, transmitindo um sentido compilado na linguagem ou documentado historicamente, deixando do lado de fora os reais determinantes de nossa vida, as condições de produção, etc. Ao contrário, o próprio mundo experimentado na comunicação nos sobrevém constantemente como totalidade aberta, traditur. Ao contrário, o próprio mundo experimentado na comunicação nos sobrevém constantemente como totalidade aberta, traditur. Isso não é nada mais que experiência. Ela se dá sempre que se experimenta o mundo, sempre que se supera o estranhamento, onde resulta iluminação, intuição, apropriação. A tarefa primordial da hermenêutica como teoria filosófica consiste em mostrar, por fim, como indicou Polanyi, que só pode ser chamada de experiência a integração de todo o conhecimento da ciência no saber pessoal do indivíduo. Assim, a dimensão hermenêutica atinge de modo especial o trabalho milenar do conceito filosófico. Como tradição de uma experiência pensante, ela deve ser compreendida como um único grande diálogo, no qual todo presente participa sem poder controlar ou dominar, criticamente como se estivesse acima da mesma. O ponto fraco da história dos problemas foi poder ler a história da filosofia somente como confirmação da própria visão do problema, e não como parceiro crítico que revela a limitação de nossa própria visão. É para isso que será preciso dedicar-se à reflexão hermenêutica. Ela nos ensina que a linguagem da filosofia sempre comporta algo de inadequado e que na sua intenção persegue sempre mais do que pode ser encontrado em seus enunciados e do que pode ser tomado na palavra. Os étimos conceituais cunhados e transmitidos pela filosofia não são marcas e sinais fixos que designam algo unívoco, como acontece no sistema de símbolos da matemática e da lógica e em suas aplicações. As palavras brotam do movimento comunicativo da interpretação que o homem faz do mundo e que se dá na linguagem, são movidas e transformadas por essa interpretação, são enriquecidas, alcançam novos contextos que encobrem os antigos, mergulham no meio esquecimento para tornar a vida em ideias novas e questionadoras. Assim, no fundo de todo o trabalho filosófico do conceito encontra-se uma dimensão hermenêutica, hoje em dia caracterizada de modo um tanto impreciso com o termo história do conceito. Esse trabalho não é um esforço secundário, tampouco significa que, em vez de falarmos das coisas, falemos dos meios de entendimento que usamos para isso, mas constitui o elemento crítico no uso de nossos próprios conceitos. Tanto o afã do leigo em exigir definições unívocas, quanto o fascínio pela univocidade de uma epistemologia semântica unilateral, desconhecem o que seja a linguagem e que a linguagem do conceito não pode ser inventada, mudada arbitrariamente, usada e abandonada. A linguagem do conceito brota, muito pelo contrário, do elemento no qual nos movemos como seres pensantes. O que encontramos na forma artificial da terminologia são apenas as cascas endurecidas dessa corrente viva do pensamento e da fala. Também essa é introduzida e sustentada pelo acontecimento comunicativo que realizamos ao falar e onde se edificam compreensão e entendimento. Esse me parece ser o ponto de convergência entre o desenvolvimento da filosofia analítica na Inglaterra e a hermenêutica. Mas essa correspondência tem seus limites. Assim como no século XIX, Dilthey acusou o empirismo inglês de carência de formação histórica, o postulado crítico da hermenêutica, que se baseia na reflexão histórica, não consiste tanto em possibilitar o domínio dos modos de falar numa estrutura lógica,
como busca o ideal da filosofia analítica, mas em apropriar-se dos conteúdos mediados pela linguagem, junto com todo o sedimento da experiência histórica. Assim como no século XIX, Dilthey acusou o empirismo inglês de carência de formação histórica, o postulado crítico da hermenêutica, que se baseia na reflexão histórica, não consiste tanto em possibilitar o domínio dos modos de falar numa estrutura lógica, como busca o ideal da filosofia analítica, mas em apropriar-se dos conteúdos mediados pela linguagem, junto com todo o sedimento da experiência histórica. O problema hermenêutico adquiriu com nova ênfase no âmbito da lógica das ciências sociais. Certamente é preciso reconhecer que a dimensão hermenêutica encontra-se à base de toda a experiência de mundo e com isso exerce uma função também no trabalho das ciências naturais, como ficou demonstrado sobretudo por Thomas Kuhn. E isso se aplica mais ainda às ciências sociais, pois à medida que a sociedade é dotada de uma existência, cuja compreensão se dá na linguagem, o próprio campo de objetos das ciências sociais, e não apenas sua formação teórica, se vê dominado pela dimensão hermenêutica. Em certo sentido, a crítica hermenêutica ao objetivismo ingênuo das ciências do espírito tem sua contrapartida na crítica da ideologia inspirada em Marx, Habermas. Confere também a forte polêmica de Hans Albert contra essa corrente. Também a cura que se dá pelo diálogo representa um fenômeno hermenêutico eminente, cujas bases teóricas foram rediscutidas por Jacques Lacan e Paul Ricoeur. O alcance da analogia entre doenças mentais e doenças sociais parece-me profundamente questionável. A situação do cientista social frente à sociedade não é a mesma que a do psicanalista frente a seu paciente. Uma crítica da ideologia que pensa poder eximir-se de toda preocupação ideológica não é menos dogmática que uma ciência social positivista, que se compreende como técnica social. Diante dessas tentativas de mediação, parece incompreensível a oposição defendida por Derrida entre a teoria da desconstrução e a hermenêutica. A experiência hermenêutica, no entanto, luta por seu próprio direito contra tal teoria da desconstrução do sentido. Apesar de Nietzsche buscar sentido na écriture, nada tem a ver com metafísica. Buscar sentido na écriture. Segundo a hermenêutica, todo esforço de conceitualização persegue, de princípio, o possível consenso, o possível acordo. Deve, inclusive, tomar suas bases num acordo vinculante, se quiser chegar a criar entendimento. De modo algum, isso se constitui num postulado dogmático, mas numa descrição simplesmente fenomenológica. Onde não há vínculo, também o diálogo não alcança sucesso. Assim, a própria crítica da ideologia deve introduzir o discurso racional como última instância, o qual lhe possibilitará um entendimento livre de coerções. O mesmo se confirma nos procedimentos da psicanálise. O sucesso da terapia dialogal da psicanálise não se baseia apenas no trabalho de reflexão voluntário do paciente. O fato de conseguir, por fim, desfazer seus bloqueios, com a ajuda do médico e da terapia dialogal, não representa tudo. O objetivo último é antes recuperar a capacidade natural de se comunicar com os outros. E isso significa recuperar aquele consenso fundamental que confere sentido ao mútuo diálogo. Consenso fundamental que confere sentido ao mútuo diálogo. Nesse ponto surge uma distinção que não se pode ignorar. A crítica da ideologia pretende ser uma reflexão emancipatória e, de modo correspondente, o diálogo terapêutico pretende tornar conscientes as máscaras do inconsciente e, com isso, dissolvê-las. Ambos pressupõem seu saber e consideram ter fundamento científico.
Diferentemente disso, a reflexão hermenêutica não contém nenhuma prévia pretensão de conteúdo desse tipo. Não afirma saber que as condições sociais factuais só possibilitam uma comunicação distorcida. Isso já implicaria ter ciência do que uma comunicação correta e não distorcida deveria produzir. Tampouco tem em mente atuar como um terapeuta que leva o processo reflexivo do paciente a um bom termo, conduzindo-o a um conhecimento mais elevado de sua história de vida e de seu verdadeiro ser. Em ambos os casos, na crítica da ideologia e na psicanálise, a interpretação pretende orientar-se por um saber prévio, a partir do qual as fixações prévias e os preconceitos podem ser dissolvidos. Nesse sentido, ambos podem ser compreendidos como iluminismo. Ao contrário, a experiência hermenêutica vê com ceticismo todo o postulado de um saber prévio. O conceito da compreensão prévia, introduzido por Bultmann, não se refere a esse tipo de saber. Nossos preconceitos devem ser colocados em jogo no processo do compreender. Na concreção da experiência hermenêutica, conceitos como esclarecimento, emancipação, diálogo livre de coerção, mostram não passar de pobres abstrações. A experiência hermenêutica faz ver quão profundamente os preconceitos podem estar enraizados e que a mera conscientização dos mesmos pouco pode fazer para dissolver sua força. Sabia disso muito bem um dos pais do iluminismo moderno, Descartes, procurando legitimar seu novo conceito de método não tanto por argumentos, mas pela meditação, por uma reflexão reiterada. Isso não deve ser destacado como se fosse mero revestimento retórico. Sem isso não há comunicação, mesmo em trabalhos filosóficos e científicos, que precisam de recursos retóricos para impor sua vigência. Toda a história do pensamento confirma essa antiga proximidade entre retórica e hermenêutica. No entanto, a hermenêutica contém sempre um elemento que ultrapassa a mera retórica. Inclui sempre um encontro com as opiniões do outro, que vem, por sua vez, à fala. Isso se aplica também na compreensão de textos e outras criações culturais do mesmo gênero. Precisam desenvolver a própria força persuasiva para serem compreendidos. A hermenêutica é filosofia porque não pode restringir-se a ser uma teoria da arte que apenas compreende as opiniões de outro. Ao contrário, a reflexão hermenêutica implica que, em toda compreensão de algo, outro ou de outro, procede com uma autocrítica. Aquele que compreende não postula uma posição superior, mas reconhece antes a necessidade de pôr à prova a verdade que supõe própria. Isso está implícito em todo e qualquer compreender, e é por isso que todo e qualquer compreender contribui para o aperfeiçoamento da consciência da história dos efeitos. O modelo fundamental de todo consenso é o diálogo, a conversa. É um fato evidente que não se pode empreender uma conversa quando uma das partes acredita absolutamente estar numa posição superior em relação o modelo fundamental de todo consenso é o diálogo, a conversa. É um fato evidente que não se pode empreender uma conversa quando uma das partes acredita absolutamente estar numa posição superior em relação à outra, como se ele imaginasse ter conhecimento prévio dos preconceitos a que o outro está enredado. Com isso, ele se fecha em seus próprios preconceitos. Em princípio, é impossível haver consenso dialogal quando um dos interlocutores do diálogo não se coloca inteiramente livre para a conversa. Um caso semelhante seria, por exemplo, quando, num ambiente social, alguém quisesse desempenhar o papel de psicólogo ou psicanalista e não leva a sério o sentido dos enunciados do outro, procurando perscrutá-los psicanaliticamente. Nesse caso, o companheirismo, base da vida social, estaria destruído. Essa problemática foi discutida sistematicamente, sobretudo por Paul Ricoeur, ao falar do conflito de interpretações. Ali Ricoeur situa Marx, Nietzsche e Freud de um lado e a intencionalidade fenomenológica da compreensão de símbolos de outro, buscando uma mediação dialética.
De um lado está a derivação genética como arqueologia e, de outro, a orientação para um sentido intencional, como teleologia. Segundo ele, esse passo é apenas uma distinção preparatória, prolegômeno para uma hermenêutica geral. A essa caberia esclarecer a função constitutiva da compreensão de símbolos e da autocompreensão por meio de símbolos. Tal teoria geral hermenêutica parece-me inconsistente. Os modos de compreensão de símbolos, dispostos aqui um ao lado do outro, tinham em mente outro sentido diferenciado e não o mesmo, constituindo assim não apenas um sentido cada vez diverso da mesma realidade. Ao contrário, um modo de compreender exclui o outro porque se refere a algo diverso. Um compreende o que o símbolo quer dizer, o outro o que ele quer esconder ou mascarar. Trata-se de um sentido de compreender totalmente distinto. A universalidade da hermenêutica depende, em última instância, do grau em que seu caráter teórico, transcendental, permanece limitado à aplicação ao âmbito da ciência, ou se também demonstra os princípios dos sensos comuns e, com isso, o modo como a aplicação científica é integrada na consciência prática. Compreendida assim de modo universal, a hermenêutica se aproxima muito da filosofia prática, revitalizada dentro da tradição transcendental filosófica alemã pelos trabalhos de Ritter e sua escola. A hermenêutica filosófica tem consciência dessa consequência? Uma teoria da praxis da compreensão é evidentemente teoria e não prática. Mas nem por isso uma teoria da praxis é uma técnica ou uma pretensa cientificação, cientifização da própria da praxis social. Cientifização da praxis social é uma reflexão filosófica dos limites a que está submetido todo o domínio científico-técnico da natureza e da sociedade. São verdades cuja defesa diante do conceito moderno de ciência constitui uma das mais importantes tarefas de uma hermenêutica filosófica. Gadamer, Theorie, Technique, Praxis, e Neue Anthropologie, introdução. Aqui a gente vai continuar novamente depois desses estudos aqui hermenêuticos, tá? De Hans-Georg Gadamer. Então, obrigado pela atenção e em breve daremos prosseguimento.